Vamos estudar o período da Igreja Reformada. É nesse período aqui que surge Lutero, né, com aquelas teses e acaba rompendo com a Igreja Católica. A gente vai falar um pouquinho sobre essa reforma de Lutero. Então vamos lá. A reforma de Lutero, ela gerou praticamente todas as ramificações evangélicas atuais: calvinismo, presbiterianos, batistas, wesleyanos, anglicanos, adventistas, pentecostais. Tudo surgiram depois da reforma de Lutero. A reforma de Lutero também, ela trouxe, além desse benefício, né, trouxe o benefício também em que a religião começou a influenciar a política, educação, o ambiente familiar. Isso foi uma bênção também. Outra bênção da reforma foi o ensino da salvação pela fé em Jesus Cristo. Outro benefício também da reforma foi as traduções da Bíblia. Agora estava vindo com mais força novas traduções para novas línguas. Mas também não teve só lado bom. A gente tem o costume de ver só o lado bom da reforma. Também a reforma trouxe coisas ruins também. Não sei se vocês sabiam, ela trouxe também coisas ruins. Primeiro, a primeira heresia, a teologia da substituição. Anotem isso aí, por favor. Teologia da substituição. Lutero, ele odiava teologia da substituição. Lutero, ele odiava o povo judeu. Então esse é o ponto negativo. Para ele, judeu nenhum prestava. Para ele, judeu tinha que ser preso, ter os seus bens confiscados. E interessante que Hitler respeitava muito Lutero, né? Hitler veio nascer muito tempo depois de Lutero e Hitler lia muito o que Lutero escrevia. E tem historiadores que dizem que parte desse ódio que Hitler tinha com o judeu foi em parte culpa de Lutero. Olha só que interessante. Então, assim, Lutero trouxe muita coisa boa, com certeza. A gente deve comemorar a reforma, com certeza. Mas eu também gostaria de trazer esse lado que não é falado. Não sei se alguém já ouviu esse lado da reforma. Alguém já ouviu essa questão? Que Lutero odiava judeu? Não? Ele escreveu um livro, né? Ele até escreveu um livro para justificar o ódio que ele tinha pelos judeus. Eu esqueci até o nome, não sei se está anotado aqui. Aqui, ó. Ele escreveu um livro assim, ó, sobre os judeus e suas mentiras. Lutero, ele odiava com um ódio terrível o povo judeu. O nome é Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Se você quiser ler, leia com cuidado, tá? Para você também não ficar com ódio do povo judeu. O que é a teologia da substituição, gente? Isso já tinha antes de Lutero. A Igreja Católica, ela já falava sobre essa questão. O que é a teologia da substituição? A Igreja agora está no lugar de Israel. Israel pecou, Israel foi abandonado e agora o Israel de Deus é a Igreja. Com certeza você já ouviu essa expressão. Já ou não já? Isso é uma heresia. A Igreja do Senhor hoje, ela não substitui Israel. A igreja, ela está junto com Israel no plano de salvação. Então tome muito cuidado, porque isso é muito forte no nosso meio, que a igreja hoje é o Israel de Deus. Israel foi abandonado, Israel foi deixado de lado, o povo judeu não serve mais. A gente às vezes tem essa visão, sem perceber, mas isso já foi passado lá de trás para nós hoje. É ou não é? Vocês concordam comigo? Que às vezes sem perceber a gente tem essa visão.
E o povo judeu não presta. Eles rejeitaram Jesus, eles que se lasquem agora o Israel de Deus é a igreja. Não, isso é heresia. Israel, apesar de ter rejeitado, foi uma bênção para nós Israel ter rejeitado, porque foi pela rejeição de Israel que o evangelho foi para outras nações. Mas isso não quer dizer que Deus abandonou o seu povo. Até porque o verdadeiro povo de Deus ainda são eles, ok? Eles são os filhos legítimos, nós somos os adotados. E Paulo vai dizer, se Deus rejeitou os filhos legítimos, tome muito cuidado vocês que são adotados. O que Deus não fará com você também, se você vacilar? Então Paulo diz lá em Romanos, não é para você se gloriar, mas é para você temer ainda mais. Amém, gente? Israel em parte rejeitou, mas o livro Papo de Romano vai dizer assim, no final, todo Israel será salvo. O próprio Jesus disse que ele só vai voltar quando o seu povo disser, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, para acontecer a vinda de Jesus, o povo judeu, não digo todos, mas na sua maioria, porque quando a Bíblia diz todo Israel, não quer dizer que todos dirão, mas que a maioria vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, para isso acontecer, o povo judeu tem que dizer essa frase. Então, judeus e gentios, no plano de Deus, devem adorar juntos o mesmo Senhor. Paulo vai usar muita expressão assim, o mistério de Deus revelado. Se você já leu as cartas de Paulo, você vai prestar atenção que ele sempre vai dizer assim, o mistério de Deus que estava oculto, agora foi revelado. E o que ele estava querendo dizer com esse mistério oculto que agora foi revelado? Judeus e gentios no mesmo lugar, adorando a Deus juntos. Esse é o grande mistério, que estava oculto lá atrás, e foi revelado em Cristo. Judeus e gentios adorando a Deus juntos. Então hoje, a gente quer se separar de Israel. É um grande pecado que a gente está fazendo. A gente quer se unir só no quesito da religiosidade, da arca, de trazer os utensílios. Estamos errados. Nós devemos querer nos unir com eles como povo. E Paulo também vai dizer que agora, em Cristo Jesus, o que Deus quer fazer com os gentios? Deus agora quer usar os gentios para provocar ciúme no povo de Deus através da nossa fidelidade e obediência a Deus. Resumindo, Paulo vai dizer assim, Deus batiza os gentios agora com o Espírito Santo para provocar ciúme no povo judeu. Porque o Espírito Santo foi primeiro prometido para o povo judeu. E como eles em parte rejeitaram, o Espírito Santo é derramado sobre os gentios que o recebem, com a intenção de provocar ciúme no povo dele. Então a nossa missão agora é ser cheio do Espírito Santo para a gente evangelizar o povo judeu. Para eles verem que nós somos cheios do Espírito e eles entrarem em crise e dizer, como que pode um cara lá do Brasil ser cheio do Espírito Santo? O cara come carne de porco. E ele é batizado no Espírito, e eu que sou da linhagem de Abraão, não tenho Espírito Santo. Como que é isso? Isso é para ele entrar em crise, para ele se converter ao Senhor. Entenderam? Isso está tudo lá em Romanos, gente. Eu só estou resumindo aqui para vocês. Então, nós não devemos rejeitar Israel e nem o povo judeu. Pelo contrário, nós precisamos criar um ambiente para que seja possível nós e eles juntos no mesmo lugar, adorando o Senhor. Porque se você odeia o povo judeu, você odeia o teu Messias que é judeu, que nasceu lá. Ou você acha que o seu Messias é americano?
Gente, o nosso Messias, ele é israelita, judeu, tribo de Judá. Então, como que eu posso não gostar do povo ao qual o meu Salvador nasceu? Então, não tem lógica. Amém? Então, tome muito cuidado com essa teologia, chamada de teologia da substituição. Deus tirou Israel e colocou a igreja no lugar de Israel. Não, isso não existe. É isso que é a teologia da substituição. Tira Israel e agora é a igreja no lugar de Israel. Não, isso não é bíblico, isso é demoníaco. Até porque se o evangelho chegou a nós, é também graças ao povo judeu. Paulo era judeu e evangelizou a nós. Então nós devemos muito ao povo judeu. Amém? Entenderam? Alguma dúvida aqui ou tranquilo? Tranquilo? Então essa é a teologia da substituição. Ela não é de Deus, ela é demoníaca. Segundo malefício da reforma. Anota aí, o antissemitismo. 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 O que é o antissemitismo? É um ódio ao povo de Israel e ao povo judeu. Ódio ao povo de Israel e ao povo judeu. Como eu disse para você, Lutero, ele odiava o povo judeu. Então ele acabou trazendo isso para a igreja depois da reforma. Odiar o povo judeu é perigoso, né? Porque Deus ama aquele povo. Apesar de seus vacilos, Deus ainda ama aquele povo e ainda tem promessas para aquele povo. Né? Tem um salmo que diz: ore pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que amam Jerusalém. E amar Jerusalém não é só a cidade, o território. É amar quem mora lá. Quem mora lá? O povo judeu. Ok? Pode falar, Daniel, você quer falar? Estou tentando aqui formular mas esse odiar seria nem odiar generalizando os judeus, mas sim os fariseus. Não. Todo mundo. Lutero odiava, você era judeu, já era. Talvez ele possa ter generalizado na questão de lei, né, dos fariseus que perturbavam Jesus, mas ele acabou generalizando. Não sei a raiz do ódio por que nasceu, pode ser por causa disso, mas ele generalizou. E influenciou Hitler. Olha só. Então teve coisas boas a reforma, mas também teve o seu lado ruim. E você sabe, né? Como eu sempre sou do contra, eu sempre procuro trazer o lado ruim de tudo, para que a gente venha refletir, é claro. Não estou dizendo que a gente vai deixar de comemorar, Daniel, a reforma, claro que não. Muita coisa boa aconteceu, mas também trouxe muita coisa ruim também. Então, o antissemitismo. Outra coisa também que trouxe a reforma, anota aí, não dá mais importância ao Antigo Testamento. Não dar mais importância ao Antigo Testamento. Gente, você pode prestar atenção, a gente naturalmente não dá valor de Malaquias para trás. Pode prestar atenção. Parece que tem um espírito na igreja que só quer dar valor de Mateus para frente. E quando você vai dar conselho, né?
Um novo convertido chega e fala: da onde eu começo a ler? Aí a gente fala o quê? Começa de Mateus para frente. Não sei se você já reparou, há esse espírito em nosso meio de não dar valor de Malaquias para trás. Parece que o que é mais importante é de Mateus só para frente. É ou não é? Já repararam isso ou não? Oi? Creio que a maioria já reparou isso. Ó, mas isso já vem lá de trás. Tá vendo que nada é novo? E começa pelo nome que a gente dá também de Malaquias para trás, né? Que é antigo. Então, quando a gente fala antigo, a gente pensa o quê? Na época dos apóstolos, o Antigo Testamento não era chamado de Antigo Testamento. Esse nome Antigo Testamento foi surgir muito tempo depois da morte dos apóstolos. Então, o certo não era chamar de Malaquias para trás de Antigo Testamento. Alguém sabe qual é o nome certo de Malaquias para trás? O próprio Jesus falou: lei e os profetas. Vocês não têm deslido o que está escrito na lei e nos profetas? Eu espero que não tenha sido colocado de maldade Antigo Testamento. Mas quando você ouve Antigo, você já associa o quê? Não serve para mim. Já está velho? Eu espero que não tenha sido colocado de maldade. Mas eu também não vejo problema de a gente falar Antigo Testamento, tá? Não estou dizendo que é pecado falar Antigo Testamento. Até porque a gente entende melhor assim, né? A gente entende Malaquias para trás de Antigo Testamento. Mas eu quero ampliar o teu entendimento. O certo mesmo não é Antigo e nem Novo Testamento. O certo é Primeira Aliança e Segunda Aliança. Gente, uma aliança ela tem dois lados. Por isso que o certo seria chamar de Primeira Aliança e Segunda Aliança. A Primeira Aliança era a parte de fora da aliança. Era o entendimento mais ou menos superficial, mas eles mal sabiam que ainda tinha um entendimento profundo dentro da aliança. Então Jesus veio para mostrar o profundo da aliança. Então o nome certo seria Primeira Aliança e Segunda Aliança. Porque quando a gente fala Antigo e Novo, a gente pensa o quê? Não, vou descartar o Antigo e só vou ficar com o Novo. Mas uma aliança, ela tem dois lados. Entenderam? Então, a partir de hoje, que você dê valor à lei e aos profetas. Qual era a Bíblia que Jesus tinha na época dele? Ele não tinha o Novo Testamento não, tá? Ele pregava a lei e os profetas. E aí? Aí a gente não quer ler os profetas. Se bobear, deve ter gente em nosso meio que nunca leu Obadias, Sofonias, Abacuque. É uma vergonha. É uma vergonha se você nunca leu esses livros. 10 anos de crente e não está nem aí para esses textos que são sagrados também. Gente, Paulo vai dizer o que? Toda a escritura é divinamente o que? Inspirada. Toda. Mas a gente só acha que o todo é de Mateus para frente. Então esse foi outro problema da reforma. A não valorização mais de Malaquias para trás. Anotou aí? Outra coisa, gente, alguém aqui já foi numa igreja luterana?
Não? Nunca foram? Tem aqui em Realengo, igreja luterana? Eu acho que tem lá do outro lado, não tem não? Tem. Tem uma perto ali da Caixa Econômica, acho que ali tem. Do lado dela à esquerda. Tem lá, igreja luterana, acho que tem. Acho que é ela mesmo. Por que eu estou dizendo isso se você já foi? Lutero, ele rompe com a igreja católica, correto? Mas ele ainda continua com muita liturgia católica. Por exemplo, se você fosse numa igreja luterana, não sei como está hoje, mas na época de Lutero, era como se você estivesse numa missa também da igreja católica. Então, assim, mudou muita coisa, mas continuou também muita coisa católica. Por exemplo, Lutero batizava criança, você sabia disso? Eu não sei se a igreja luterana continua fazendo isso hoje, mas na época de Lutero, ele continuou batizando criança. Batiza ainda? Então, assim, mudou muita coisa para melhor, Maria, mas muita coisa ainda tem que melhorar, entendeu? Não foi uma reforma perfeita, até porque é homem, né? Entenderam? Então, assim, não coloque Lutero num pedestal que só Jesus pode estar. Ele fez muita coisa boa, mas ainda a reforma continua, não parou até hoje. Ele deu início, a gente deve dar continuidade. E eu não estou falando isso aqui para falar mal dele. Graças a ele é que nós temos a igreja hoje, né? No seu entendimento mais perto da palavra possível. Graças a ele nós estamos aqui. Mas a reforma ainda continua, não pode parar. Ele mudou muita coisa, mas ainda muita coisa continua do mesmo jeito. Por exemplo, o batismo de criança. Até aqui tranquilo, gente? Ou alguma pergunta? Vocês não querem falar nada, não? Oi? É bom, às vezes, discordância? Então, Lutero fez uma reforma. Gente, o que é uma reforma? Mantém a estrutura e só passa alguma coisa em cima. Não mexe na estrutura, só modifica a parte de fora da estrutura. Mas a estrutura continua a mesma. Então, o que nós precisamos fazer? Uma restauração. E restauração é o quê? Se bobear é quebrar tudo e levantar novo. Amém? Eu, há uns anos atrás, eu era mais radical, eu achava que tinha que acabar com todas as igrejas, inclusive as evangélicas, destruir tudo e começar tudo do zero. Eu era meio radical um tempinho atrás. Hoje eu não vou dar esse conselho, graças a Deus eu me libertei. Mas vamos manter o que está, amém. Mas vamos mudar algumas colunas, pelo menos. Né? Algumas raízes de ensino a gente tem que mudar alguma coisa. Algumas colunas teológicas nós temos que quebrar. Porque a gente tem avançado em muita heresia. Até hoje o nosso meio está cheio de heresia. A gente fala mal dos católicos, mas a gente é cheio de heresia também em nosso meio. Então, não digo mais de destruir as igrejas, que a minha vontade no ano passado, pelo menos que no ano passado, era destruir todas as igrejas e fazer algo novo.
mas isso não vai adiantar nada. O seu pastor é meio doido. É igual, né, esse pessoal ideológico, acha que tem que matar todos os seres humanos para vir uma raça melhor. Não vai adiantar nada. Não adianta. Não adianta. Não é isso que muda, né? Se Deus não usou esse método de matar todo mundo, Ele até usou no dilúvio, né? Mas deixou 7 aí, deixou 8 e não adiantou nada. Sempre tem uma erva daninha. Então esse método não funciona não. Então nós temos que mudar algumas coisas. Primeiro, nosso entendimento sobre quem é Jesus. Na minha opinião, a gente tem que mudar o entendimento sobre quem é Jesus. E quem é Jesus? É o representante do Pai. Jesus é Deus, mas Ele atua na autoridade do seu Pai. Jesus, para mim, Ele é o vice-presidente. O vice-presidente, ele é o presidente? Não? Não e sim ao mesmo tempo. Não e sim ao mesmo tempo. O vice-presidente não é o presidente e ao mesmo tempo ele é. Porque na ausência do outro ele é. Então, ao mesmo tempo que não é. Então, o Messias é como se fosse o vice-presidente. Ele não é Deus, mas ao mesmo tempo ele é. E olha que louco isso. Ao mesmo tempo que ele é o Pai, ele ora ao Pai. Ele vem na autoridade do Pai. Ele representa o Pai. Então, ele é o Pai e não é ao mesmo tempo. Ele é o Filho, mas também ele é o Pai. Olha que louco. Até que não seria uma má ideia, né? Outra coisa também que a gente precisa mudar em nossas igrejas é a forma de interpretar o texto bíblico. Isso ia mudar muita coisa. A forma original de interpretar a Bíblia. Isso ia nos livrar de um monte de variedade de doutrinas e de igrejas. Nessa rua aqui tem um monte de igreja na Água Branca. E se bobear, cada uma aqui tem uma visão doutrinária totalmente diferente uma da outra. Isso é perigoso. Eu não sou contra ter um monte de igreja, que tenha mesmo um monte. Mas eu queria que todas tivessem uma mesma raiz de entendimento doutrinário. Porque a pessoa que visita aqui, ela vai ouvir uma coisa de mim aqui, mas de outro, eu não sei o que ela vai ouvir lá no outro. E lá no outro. E lá no outro. Não sou contra ter um monte de igreja, mas que a gente pudesse interpretar o texto bíblico de uma forma correta e saudável. E é por isso que nós temos várias denominações, porque cada uma interpreta de um jeito. Pode ter várias, mas o ideal fosse, pelo menos a raiz de entendimento deveria ser igual. Pelo menos. Então, gente, é isso aí, eu vou parar por aqui. Foi uma bênção a reforma, mas fica aí esses pormenores que a gente tem que resolver. Lutero já fez bastante coisa, então vamos terminar o trabalho dele. Cada um fazendo a sua parte na sua igreja,
Vamos dar continuidade a esse trabalho que Lutero iniciou. E volto a dizer, não estou dizendo isso aqui para a gente ficar contra Lutero, não. Temos que comemorar a reforma, claro, mas fica aqui a crítica para a gente avançar ainda mais. Amém?